Irmãos, eu queria ler um texto, e há um tempo atrás, eu já falei sobre esse texto, mas eu achei interessante uma reflexão feita por um pastor chamado Márcio Nogueira, a respeito do cristão e a política. E eu acho oportuno, porque, irmãos, como pastor e como líder espiritual e religioso que eu sou, eu tenho a obrigação e o dever de orientar a igreja que Deus colocou sob o meu pastoreio a respeito de como proceder nesses dias e nesse tempo, né? Daqui a 2 anos teremos novamente outras eleições, agora será para presidente, deputados, governadores, senadores, né? Agora é para prefeito e para vereadores. Então cabe aqui, irmãos, uma palavra de reflexão para que nós saibamos como agir, como escolher os nossos candidatos, embora sabendo que a essa altura muitos já estão bem definidos em quem vai votar. Então eu quero ressaltar algumas coisas. Primeiro, eu, pastor Adauri, eu não sou partidário, ok, de nenhum partido político, não sou partidário de nenhum partido político. E tem algumas coisas que eu quero deixar aqui bem claro para a igreja, embora ao longo desses anos todos eu tenho deixado bem claro a minha posição, tá? Então, como pastor, o que eu entendo? Eu entendo primeiro que o pastor, como líder, ele não tem que tomar partido. O que eu digo tomar partido? Levar a igreja a fechar em um candidato. Eu não acho que pastor tem que fazer isto. Pastor tem que orientar os seus membros como deve votar, de que maneira deve votar. Então eu não penso que a igreja tem que fechar o seu voto em um candidato. Primeira coisa. A segunda coisa, eu entendo que a igreja ela não precisa, nunca deve receber benefícios de político que seja. Eu acho que a igreja não precisa disto, nunca precisou disto, porque quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, eu entendo também que como pastor, aquele que é pastor, aquele que tem o ministério pastoral, ele não deve se envolver no sentido de se candidatar a um cargo político. Olha o que Paulo disse a Timóteo no segundo capítulo, na segunda epístola, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, Paulo escrevendo a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar genuinamente. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: você que está envolvido na obra, no ministério do reino de Deus, você não tem que se envolver nesse tipo de coisa, embora nós saibamos também que nós não somos políticos por natureza, mas isso não quer dizer que a igreja ela tem que fechar no candidato, que o pastor tem que ser candidato, ou que o pastor ou que a igreja deve receber qualquer benefício que seja de qualquer político, porque a igreja ela não é pautada por doações desse tipo. A igreja ela se sustenta com os dízimos e ofertas dos seus membros. E eu tenho procurado pautar meu ministério ao longo desses quase 40 anos dentro dessa postura e dentro desta visão. A igreja de Jesus Cristo e o pastor, ele deve militar no reino de Deus, naquilo que o Senhor o alistou e o chamou. Isso para preservar a sua própria pessoa, o seu próprio ministério. Dito isso, irmãos, eu queria ler um texto com os irmãos. Juízes capítulo 9.
Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Aqui nós encontramos uma parábola de Jotão. Jotão, ele era filho de Gideão ou Jerubaal, como queiram. A Bíblia, ela diz que Gideão também tinha outro nome, e o nome de Gideão também era Jerubaal. E a partir desse momento, irmãos, Jotão, ele faz um discurso, ele descreve uma parábola. Mas antes que nós façamos a leitura desse texto, deixa eu situar os irmãos. Jotão, ele era irmão de Abimeleque. Abimeleque era um dos 70 filhos de Gideão. E depois da morte de Gideão, Abimeleque, ele consegue convencer os moradores de Siquém a declará-lo rei sobre Siquém. E ele então torna Siquém independente, a independência de Siquém se torna um reino, e ele começa então a reinar sobre Siquém. Se isso fosse simplesmente isso, ótimo, o povo aceitou, ótimo, né? Cada povo escolhe o governante que quer. Mas, irmãos, aconteceu um fato que o que ele faz? Ele manda matar os seus irmãos. Ele tinha 69 irmãos. Aliás, 70, né? 70 irmãos. E ele manda sacrificar os irmãos, matar todos os irmãos, para que nenhum deles pudessem subverter o reino, ou seja, tomar o seu lugar. Só que neste ínterim, um dos seus irmãos consegue fugir. É o Jotão. O Jotão, então, ele consegue fugir e se esconde. Muito bem. Abimeleque se torna rei em Siquém, e Jotão, ele não se calou. Vamos ler? Me acompanha a leitura. E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus os ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar entre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros dos Líbanos. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obraste dizendo a Abimeleque, agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obrastes fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas obras, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão.
se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Amém, irmãos? Jotão, irmão de Abimeleque, ele vendo que Siquém havia escolhido Abimeleque como seu rei, vendo a atrocidade de Abimeleque em assassinar todos os seus irmãos, ele propõe uma parábola. Ele propõe uma parábola àquelas pessoas que estavam naquele lugar. Irmãos, ele propõe a parábola de que as árvores de uma floresta, ela resolve fazer uma eleição, uma escolha para quem vai governar sobre a floresta. E o discurso de Jotão começa com uma advertência: ouve-me e Deus nos ouvirá. No versículo 7 do capítulo 9. Os homens de Siquém estavam prontos a seguir um dos filhos notáveis de Gideão, Abimeleque, mas não compreendiam o caráter profético da condenação que pairavam sobre eles. Muito obrigado, Roberto. Eles não conseguiam compreender um caráter profético que pairava sobre eles. E Jotão, numa parábola, tentava adverti-los que, se seguissem a Abimeleque, eles cairiam no laço de desejar inaugurar uma dinastia real para Israel. Quando Gideão havia recomendado a todo Israel: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor é quem vai dominar sobre vós. Mas, queridos, interessante, né? O homem é homem. As palavras de Gideão, elas foram palavras abafadas pelo seu gesto seguinte. Assumindo, o que Gideão fez? No final do seu mandato como juiz, né? Quando ele julgava Israel, então no final o que ele fez? Ele assumiu um poder que não era para ele como juiz, um poder sacerdotal. Ele não havia sido investido deste poder sacerdotal. E quando Abimeleque mata os seus irmãos e se oferece como dominador, o gesto de Abimeleque, falando mais alto, qual é? Sede de poder. Sede de poder. Irmãos, desse primeiro ponto, desse apólogo, dessa apologia de Jotão, de que toda dominação sobre o povo de Deus não pode ser derivada de palavra humana. Antes, qualquer decisão precisa resultar de uma convocação profética para a igreja e para aqueles que fazem parte da sua igreja. Ou seja, a igreja, ela foi destinada a ser sal e luz do mundo. A igreja foi destinada a ser sal e luz do mundo. Não devem, pois, os cristãos, individualmente ou coletivamente, ceder a argumentos, a pessoas que tentam te convencer, mas cabe a nós reconhecer a cada um de nós uma vocação no momento e no lugar aonde nós vivemos. E a igreja
de Jesus Cristo, ela anuncia, ou seja, a igreja que anuncia é a mesma igreja que denuncia. O Evangelho precisa ser perfume de vida, mas precisa ser também perfume de morte. Jotão começa a descrever numa parábola aquele a quem Siquém havia escolhido para ser o seu rei. Aquele a quem Siquém havia escolhido para reinar sobre aquela cidade. Ele então começa a falar a sua parábola e ele cita a oliveira. Não é isso? Ele fala sobre a oliveira. O verso 8 diz: porém, resolveram ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores, ou seja, eu ia reinar sobre as árvores? Não, eu não vou fazer isto. Então, queridos, os homens de Siquém, eles compreendiam o significado dos elementos da paisagem rural da época, motivo pelo qual Jotão, então, ele apela para essa comparação singela, para que todos os seus ouvintes pudessem compreender, ou seja, que os homens de Israel seriam as árvores e a oliveira seria uma primeira escolha de um tipo de rei, de governante. As árvores tinham dito à oliveira: reina sobre nós, seja o nosso rei, venha nos governar. E de imediato a oliveira rejeita e disse: deixaria eu o meu óleo? Deixaria eu a minha comodidade, que Deus e o homem em mim prezam, para pairar sobre as árvores? A oliveira, irmãos, é a árvore da qual se extraía por meio da prensagem o seu fruto, o azeite, até hoje. Era da oliveira que vinha o caráter sagrado dos ritos e da religião, pois ela fornecia óleo através do qual coisas, pessoas e animais eram consagrados. A recusa da oliveira é a representação de uma posição típica do povo de Deus em todas as épocas. Irmãos, como eu disse no início da minha palavra, eu não acho que crente ou os cristãos não devam se envolver. Eu não penso que eles não têm que se envolver. Eu acho que nós temos que ter vozes nossas, sim, lá em todas as esferas políticas. Penso, sim, que nós não podemos rejeitar. O que eu, como eu disse no começo, me posicionando, eu entendo que pastor não deve militar nessa área, se candidatar a qualquer cargo político. Como eu acho também que a igreja não tem que se posicionar em torno de um candidato, como eu disse também no início. Como eu acho também que a igreja não precisa de favores de políticos. Mas eu acho e entendo que se alguém pode ajudar a comunidade, eu acho que ela deve fazer isto, sem se corromper, sem se deixar levar pelas vantagens e pelo poder que um cargo deste dá a cada um de nós. Mas, irmãos, eu entendo que como líder espiritual, a igreja, ela precisa sim escolher, aprender a escolher, segundo a palavra de Deus, quem vai governar sobre vocês, e deixarmos de nos excusarmos, rejeitarmos se Deus quer nos colocar em determinados lugares. O que nos leva, irmãos, a temer? O que nos leva a temer é a história de homens e mulheres cristãs que se envolvem em política e se deixam levar pelas vantagens e pelas facilidades que encontram. Isso nos leva a ser reticentes
com relação a um cargo político. Então vamos voltar ao texto. Então as árvores perguntam a oliveira se ela queria reinar, e ela se recusa a governar. Certamente, irmãos, o argumento da recusa é justo, mas desconhece um perigo que será explicado um pouquinho mais adiante por Jotão. Nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, porque tem um outro convite. E agora, na parábola de Jotão, ele convida, as árvores convidam quem? A figueira. E o verso 11 diz, verso 10: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Queridos, a próxima alternativa então, para os homens de Siquém, seria a figueira. Uma curiosidade sobre a figueira, aqui, irmãos, é que ela nos permite entender porque tal árvore foi utilizada por Jesus como exemplo do que o pecado provocava em Israel. Ela produz os seus frutos antes das folhas, ao contrário das demais árvores. Assim, a figueira simbolizava uma necessidade de uma espiritualidade verdadeira, ou seja, os frutos, pelos frutos vos conhecereis. Então ela produzia o fruto antes das folhas. Ela simbolizava então, queridos, a necessidade de uma espiritualidade verdadeira, antes de uma religiosidade aparente, ou seja, as folhas. Esta era a próxima escolha que Jotão oferecia. Se vocês rejeitam a Deus, ou seja, desejam escolher o rei e aos seus ungidos, a oliveira, pelo menos aceitem homens espirituais, ou sejam, figueiras como frutos. Mas, assim como a oliveira, a figueira não se apresentou disponível para governar. E ela se justificou: deixaria eu a minha doçura, deixaria eu o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores. A recusa da figueira é também um sinal justo de precaução diante de outra verdade historicamente comprovados. Muitos cristãos, envolvendo-se na política, perdem a sua doçura, ou seja, perdem a sua espiritualidade. O seu fruto é arrancado da sua vida. Mas é suficiente este argumento para recusar a chamada de um desafio, de participar de um ato de pairar sobre as árvores? Ou seja, seria justo rejeitar essa chamada ao desafio de governar, liderar em algum sentido? Igualmente, irmãos, Jotão irá concluir que, não obstante a verdade do argumento da figueira em não se envolver, e a sua recusa implicava em um perigo ainda maior. Nós veremos daqui a pouco. Aí Jotão, ele diz que foi feito um convite à terceira árvore daquela floresta. Então disseram as árvores às videiras, verso 12: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus, que alegra aos homens, e iria eu labutar sobre as árvores? Mais uma recusa, ou seja, a terceira alternativa por Jotão foi a videira, ou seja, uma parreira de uvas. Há mais de uma dezena de palavras em hebraico e no grego, irmãos, para designar o que nós entendemos biblicamente como videira. Este fato real é um dos símbolos da videira. Em termos bíblicos, a videira significa prosperidade sobre toda a nação. Isto é, o vinho, o resultado da prensa do fruto da videira, a uva, é um elemento sempre presente nas festas.
é o símbolo da alegria, é o símbolo da diversidade. E a diversidade dos frutos, irmãos, expressa a língua, da língua para representar a videira, típico de cada região e clima. Ou seja, faz alusão ao fato de que as videiras se espalharam sobre todo o Israel. Era assim, prosperidade, a alegria, a paz e a força de Israel. A videira simboliza, deste modo, irmãos, a bênção de Deus repartida sobre o seu povo, o cumprimento das suas promessas sobre a nação obediente. É a vitória dos valores divinos sobre os valores humanos. Quando Jotão conta aos homens de Siquém que as árvores se contentariam apenas com a videira, ou seja, bons cristãos, para pairar sobre as árvores, também lhes fala sobre a recusa da videira. Deixaria eu o meu vinho, ou seja, deixaria eu os meus valores, as minhas bênçãos e a minha prosperidade para governar sobre vocês? Não. A resposta ou a recusa da videira representa o argumento de que as bênçãos de Deus e a prosperidade dos cristãos não devem ser desperdiçados em negócios deste mundo. Aparentemente, esta prudência se justificaria, mas ela desconhece o perigo que finalmente Jotão proclama aos moradores de Siquém. E antes que eu fale sobre o governo do espinheiro, eu quero mais uma vez realçar, meus irmãos, sobre essa questão. Os municípios, os estados, o país necessita de bons governantes, de pessoas que queiram ser representantes não apenas do povo, mas pessoas que queiram ser representantes de Deus na Câmara dos Vereadores, deputados, seja no Senado, seja no governo de um estado, ou seja, para presidir um país. Deus precisa de homens e de mulheres idôneos, capazes de nos representar. Irmãos, não cabe a nós desperdiçarmos aquilo que nós temos de mais precioso, que é o direito de escolher alguém que seja nosso representante, que nós teremos a certeza de que será fiel a Deus no cumprimento do seu mandato. Alguém que com certeza irá desempenhar o seu papel como deve ser feito, sem levar vantagem em nada, e recusando todas as propostas indecorosas que acontecem nesse meio, e os irmãos sabem o que acontece. Não estou dizendo nenhuma novidade, nenhuma. E aqui Jotão, ele está expressando de uma forma muito clara, irmãos, que muitas vezes nós rejeitamos algo onde nós poderíamos ser útil. Muitas pessoas usam o argumento: mas pastor, eu vou chegar lá, eu não vou fazer nada. Meu irmão, não importa, seja uma gota no oceano, seja uma gota no oceano. Faça como aquele passarinho que diante de uma grande floresta em incêndio, ele ia no rio, enchia a sua boca de água, ia em cima daquele fogaréu da floresta e jogava água. Alguém disse para ele: mas você não vai conseguir fazer apagar este fogo. Ao que o passarinho respondeu: mas eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Eu vejo muitos municípios, muitos estados sofrendo, como o nosso estado principalmente. Governador que saiu preso por ser ladrão. O governador em exercício, a quem nós julgávamos por ser juiz, seria uma pessoa imparcial, está sofrendo impeachment. Irmãos, pensa o que eu estou te falando. É hora da igreja acordar, não aceitar maracutaia,
não aceitar favores de políticos. Eu fico triste quando eu fico sabendo de cristãos, não é crentes não, cristãos, que trocam o seu voto por tijolos, por cimento e por outros benefícios. Não quero aqui citar. Eu fico triste por ver pessoas que não têm consciência de quanto vale o seu voto. O seu voto, querido, pode valer uma mudança. Depois não faça como muitos fazem, votam e depois ficam malhando, falando mal da pessoa que ele votou. Por isso, o voto tem que ser consciente. O voto tem que ser consciente. E quantos de nós estamos votando em espinheiros para nos governar? E a palavra de Deus diz que quando alguém governa mal, o povo sofre, o povo geme. E temos gemido, irmãos. E quando aparece alguém que queira fazer alguma coisa diferente, ele é taxado de direita, ele é taxado disso, daquilo, ele é criticado por todos os lados. Todos os lados. Por isso temos que aprender, irmãos, que o nosso voto é um voto consciente de cristão. Ah, pastor, então eu devo votar em cristão? Isso é um jargão muito antigo. Cristão vota em cristão. Mas eu já vi muita gente votar em cristão se arrepender, porque o cristão não te representou como deveria representar. Orar a Deus, perguntar a Deus e saber qual é o meu papel. Se eu não sou um candidato, eu sou um eleitor e vou eleger alguém. Muitos já me falaram que vão anular o seu voto. Eu acho que não deveria fazer isto. Quando você anula o seu voto, você está dando chance ao espinheiro de te governar. Quando você anula o voto, você está dando direito a um espinheiro te governar. Jotão, ele conta essa parábola da oliveira, da figueira e da videira. Mas ele conclui dizendo: então todas as árvores, versículo 14, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, senão saia fogo do espinheiro que consuma os cedros e os líbanos. E Jotão está dizendo o seguinte: se vocês estão escolhendo Abimeleque para ser o rei sobre vocês, é a mesma coisa de vocês estarem se colocando debaixo de um espinheiro que vai estar te ferindo a todo tempo, a todo o instante. E o verso 20 diz que saia fogo de Abimeleque e consuma todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém que consuma Abimeleque. Queridos, o que Jotão está dizendo é o seguinte: que Abimeleque representa a opção de um governo do espinheiro, e precisamos entender que as três primeiras alternativas compunham três diferentes grupos de preferência, mais do que hierarquias de escolha. Isto é, algumas árvores procuraram a oliveira, outras procuraram a figueira e outras procuraram a videira. A ordem não especificaria uma distinção hierárquica entre a unção, entre espiritualidade e valores. Ao contrário, as alternativas apresentadas por Jotão procuram relevar
a necessidade da presença e preservação desses valores em todas as escolhas do cristão. Olhe o seu candidato, pegue o seu candidato e compare se ele é uma oliveira, se ele é uma figueira ou se ele é uma videira. Faz uma comparação. É uma ótima maneira de você escolher. Dobre o seu joelho e pergunte ao Senhor quem o Senhor gostaria que eu colocasse lá para me representar. Então, irmãos, eu quero voltar agora aqui ao texto do espinheiro. No caso do espinheiro, a escolha foi unânime. Pensa bem, uns procuraram a figueira, outros procuraram a oliveira e outros procuraram a videira, mas o espinheiro foi uma escolha unânime. Todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. A linguagem não é mais uma linguagem amena, de amenidade, ou seja, aquela linguagem paira sobre nós, como demonstrar um certo nível de igualdade e tolerância com relação às árvores. Não é um grupo aceitando o domínio consentido da oliveira, da figueira ou da videira sobre todas elas, mas de um consenso. O convite ao espinheiro é uma permissão expressa: vem, espinheiro, e reina sobre nós. Venha, espinheiro, e reina sobre nós. Irmãos, não há engano nessa escolha, pois a unanimidade dos participantes e a concordância do propósito atestam o caráter de uma decisão, fruto de uma vontade coletiva. Jotão assim descreve como tal escolha precisa ter sido feita pelos habitantes de Siquém. Uma escolha de verdade e com sinceridade. Diferentemente das árvores anteriormente convidadas, que centralizavam suas qualidades em um argumento de recusa, o espinheiro realça a natureza do relacionamento que estaria por se tornar realidade. A oliveira não quis comprometer a sua unção. A figueira declarou-se zelosa de não arriscar a sua espiritualidade. Enfim, a videira não arriscou desperdiçar os seus valores. Mas o espinheiro aproveitou a brecha, O espinheiro aproveitou a brecha e foi ao ponto principal e disse: se vocês estão me escolhendo, saibam que eu vou assumir o domínio sobre vocês, e vocês não vão poder reclamar. Tudo que eu fizer, todos os decretos que eu assinar, vocês vão ter que balançar a cabeça e aceitar, porque foram vocês que me escolheram. Vocês que me escolheram. Irmãos, terminando a minha palavra nesta manhã, um pouquinho mais adiante, depois dessa advertência de Jotão, Abimeleque foi proclamado rei. E uma análise simples, baseada nesta ilustração de Jotão, nessa parábola de Jotão, nos permite reconhecer que há diante de nós sempre duas grandes escolhas a fazer: o governo de Deus, defendida em palavras, mas recusadas em gesto de auto-unção, ou o governo do homem, ou seja, que é o domínio dos espinheiros. A alternativa de escolhermos entre oliveira, figueira e a videira
não é uma oposição, né, ao governo do Espinheiro. Antes, são compromisso do cristão diante de qualquer tipo de árvore que paire sobre a sociedade. A unção, a espiritualidade e os valores do cristão são realidades que devem resistir até mesmo ao fogo do espinheiro. O espinheiro é sempre a alternativa do poder temporal, secular, seja político, social, econômico ou das armas. O espinheiro sempre, como diz o verso 15, ele cospe fogo, ele vai cuspir fogo, para exercer o seu domínio e punir aqueles que lhe resistem. O cristão planta o poder de Deus através das oliveiras, através das figueiras e através das videiras no arraial do inimigo, sempre exposta ao fogo do espinheiro. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Ele te direcione a fazer uma escolha que não seja o espinheiro, que não seja aquele que cospe fogo, aquele que vai matar, né, a aspiração daquele que deseja um município mais justo, um município mais igualitário, um município onde as necessidades do povo será compreendida, será entendida e será de uma forma não é cumprida, faltou a palavra aqui, mas que as necessidades sejam totalmente supridas. Então, irmãos, sejamos oliveira, figueiras e videiras, tanto no exercício da função, né, que nos está imposta por Deus, ou seja, na igreja, na sociedade ou na política. Lembrando que nós estamos no meio de espinheiros, tentando nos ferir a todo instante, tentando cuspir fogo sobre aqueles que se opõem ao seu governo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que eu possa, direcionado por Deus, saber como escolher aquele que irá me representar aqui na Câmara dos Vereadores, lá na cadeira de prefeito ou prefeita, não sei. Vai depender do voto consciente de cada um. E nós, cristãos, temos que dar exemplo. Nós precisamos dar exemplos. Não votarmos porque é meu amigo, porque é meu irmão, porque é isso, porque é aquilo, que meu pai, minha mãe, não votarmos por causa disso, mas votarmos porque entendemos que é a vontade de Deus colocar essa pessoa para me representar na Câmara dos Vereadores. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que saibamos fazer isto com muita integridade, como servos do Senhor. Amém?